Olá, eu sou Natan, eu preparei esse material sob supervisão da professora Sônia para servir de material para o módulo 3 do curso de FIS 16. O objetivo é apresentar uma forma de determinar a aceleração gravitacional local com a sua devida incerteza. A metodologia se baseia num experimento de queda livre. Deixa-se cair um objeto de uma altura previamente medida e afere seu tempo de queda. Então, da relação cinemática entre a altura e o tempo de queda, que envolve a aceleração de queda, então determina-se a aceleração de queda, que corresponde ao campo gravitacional local. As incertezas nas medidas são tomadas de acordo com a resolução dos instrumentos utilizados. A incerteza do resultado, do valor da aceleração gravitacional, é então obtida via propagação de incertezas. Bem, mas cabe uma observação aqui. No caso de uma videoanálise, como vocês vão fazer, vocês vão gravar o vídeo e gravar o experimento, filmar o experimento, então fazer uma videoanálise utilizando a aplicação Tracker. Então vocês têm que levar em conta o número de quadros por segundo da gravação do vídeo. Nesse caso, o inverso do número de quadros por segundo, que corresponde à fração de tempo por quadro de vídeo, ele dá uma medida da resolução das medidas de tempo, no caso desse experimento, por assim dizer. Bem, uma outra observação, vocês não devem se esquecer de verificar, então, o número de quadros por segundo da gravação de vocês, de acordo com o dispositivo que vocês vão utilizar. Então, calibrar corretamente o tracker conforme esse valor. Para isso, vocês devem clicar no botão da interface do tracker que aparece destacado aqui embaixo, e então na janela que se abre, vocês, entre algumas outras opções, vão poder inserir o número de quadros por segundo da gravação. Ok, vamos só rever alguns resultados sobre propagação de incerteza. Eu sei que vocês já viram, mas só para relembrar. A gente considera uma grandeza g, que é uma função diferenciável de duas variáveis independentes, x e y. Então a gente tem aqui o quadrado da incerteza dessa, perdão, g não, q, o quadrado da incerteza dessa grandeza é dada por essa primeira equação, em termos das incertezas de x e de y e das derivadas parciais de q com relação a x e com relação a y. Bom, daí seguem alguns exemplos simples, né? Como por exemplo, quando q é dado pela soma ou subtração de x por y, no caso. Nesse caso, né, aplicando a expressão acima para propagação de incertezas e calculando as derivadas parciais, né, a derivada de q com relação a x dá 1 e a derivada de q com relação a y dá mais ou menos 1. Então a gente obtém esse resultado que acredito que você já conhece, né? No caso, se Q é dado pelo produto de x por y, então aplicando a expressão para propagação de certezas, a gente tem, né, essa expressão, né, calculando as derivadas parciais, né, derivada de Q com relação a x dá y, a derivada de Q com relação a y dá x. Então a gente obtém essa expressão aqui, depois da igualdade.
é interessante colocar em evidência x vezes y ao quadrado, né, que x vezes y ao quadrado, que corresponde, no caso, ao quadrado de q. Assim a gente obtém essa expressão para incerteza do quadrado de q nesse caso. Por caso da razão entre x e y, aplicando a expressão para propagação de incertezas, né, então calculando as derivadas, a derivada de q com relação a x, então é sobre y, derivada de q com relação a y é menos x sobre y ao quadrado. Então a gente pode colocar em evidência aqui x ao quadrado sobre y ao quadrado, que corresponde ao quadrado de q, e daí a gente obtém essa expressão que é idêntica à expressão para quadrado da incerteza de q, no caso em que q é dado por x vezes y, como vocês podem ver aqui. Ok, mais um exemplo, no caso em que q é dado por uma potência de x, a enésima potência, onde n é um inteiro não nulo. Então, aplicando a expressão para propagação de certeza, a gente tem que a derivada de q com relação a x dá n vezes x elevado a n menos 1. A derivada de q com relação a y dá zero, já que nesse caso não depende de y. Aqui a gente pode só escrever x elevado a n menos 1 como q sobre x, e por fim a gente obtém essa expressão para a incerteza do quadrado de q, onde q é igual a enésima potência de x. Ok, vamos então ao cálculo da aceleração gravitacional. Para isso a gente vai admitir que na reprodução do experimento de queda livre nós obtemos esses seguintes valores para a altura e o tempo de queda, com as suas respectivas incertezas. Então, da relação entre a altura e o tempo de queda, que envolve também a aceleração de queda, a gente escreve essa expressão para aceleração de queda em termos de h e de t. Então, a gente obtém então uma expressão, uma função de h e de t, uma função de duas variáveis, né, independentes, e é diferenciável, né, com relação a essas duas variáveis, exceto em t igual a zero. Assim, para os valores obtidos no experimento, a gente tem que g tem esse valor aqui, aproximado, né? Simplesmente substituindo os valores aqui acima, para h e para t, a gente obtém esse valor para g, esse valor aproximado, até a terceira casa, depois da vírgula. E aplicando a expressão para a propagação de incertezas, a gente tem que, usando a expressão de antes, só lembrando, a gente tem aqui essa função, no caso de x e de y, a gente tem essa expressão para incerteza do quadrado de q, perdão, para o quadrado da incerteza de q. Nesse caso, aplicando essa expressão, a gente tem que a incerteza de g, que é uma função de h e de t, é dado por essa expressão, em termos da incerteza de h, incerteza de t e das derivadas parciais de g com relação a h e com relação a t. Então, desenvolvendo essa expressão, calculando a derivada de g com relação a h, a gente obtém 2 sobre t ao quadrado, derivada de g com relação a t dá menos 4h sobre t ao cubo. Daí a gente pode reescrever essas expressões entre parênteses, de forma que aparece essa expressão 2h sobre t ao quadrado, que é justamente a expressão para g como função de h e de t. Então a gente obtém essa expressão, e daí pode colocar em evidência
g ao quadrado e obter essa expressão por quadrado da incerteza de g. Daí, extraindo a raiz quadrada, a gente obtém a incerteza de g. A gente obtém essa expressão com a incerteza de g. Daí, aplicando os resultados para h, para t e para suas incertezas, a gente obtém esse valor para incerteza de g. Assim, o valor da aceleração gravitacional com sua incerteza pode ser, a princípio, escrito dessa forma. O valor de g que a gente obteve e aqui o valor da incerteza. Mas a gente pode arredondar até a primeira casa depois da vírgula, porque dessa forma a gente obtém um valor que é consistente com os valores possíveis de g, levando em consideração o seu valor máximo ou mínimo, devido à incerteza nos valores de h e de t. Então, essa é a forma correta de escrever o valor de g. Bom, isso é tudo. Agradeço pela atenção.